Você já parou para pensar que talvez a atitude que mais enfraquece sua imagem não seja a que você imagina? O curioso é que muita gente passa anos tentando parecer forte, quando na verdade está cometendo um erro tão sutil que ninguém comenta sobre ele, mas que todos percebem. O paradoxo é simples. Quanto mais você tenta parecer confiante, mais frágil pode estar se mostrando. É polêmico, eu sei. Afinal, fomos ensinados a acreditar que mostrar força significa nunca se calar, sempre se justificar ou até se exibir para ser levado a sério. Só que a verdade é o oposto. Essas atitudes que parecem sinal de poder são justamente as que fazem você perder respeito. O que quase ninguém te conta é que existe uma linha invisível entre se impor e se sabotar. E aqui está a promessa. Se você entender qual é essa atitude escondida e como ela funciona, vai parar de desperdiçar energia tentando provar algo e começar a ser respeitado de forma natural, sem esforço. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como as pessoas enxergam você. E talvez até a forma como você se enxerga. Muita gente acredita que parecer forte é sobre ter músculos, falar alto ou nunca demonstrar fragilidade. Mas na prática, existe uma atitude silenciosa que denuncia fraqueza muito mais rápido do que qualquer gesto. A necessidade constante de querer provar algo para os outros. É curioso, porque quem age assim não percebe o quanto entrega insegurança em cada palavra. Já reparou naquela pessoa que fala o tempo todo das conquistas, mas que parece mais desesperada por aprovação do que realmente confiante? Essa busca por validação transforma até o mais inteligente em alguém vulnerável. É como se o indivíduo vivesse preso em uma vitrine imaginária, onde precisa mostrar conquistas, opiniões ou até mesmo uma superioridade que, no fundo, não precisa ser provada. A ironia é que a verdadeira força não faz barulho, ela simplesmente existe. Pense, por exemplo, em líderes como Nelson Mandela. Ele não precisou gritar para ser respeitado. Sua postura falava mais alto que 1000 discursos. E quando a pessoa insiste em cair nesse ciclo, ela acaba perdendo credibilidade sem nem notar. É igual a alguém que sempre precisa contar vantagem no bar com amigos. No início pode parecer engraçado, mas com o tempo todos percebem que há uma necessidade oculta de aceitação. É nesse ponto que o jogo muda. O que parece poder revela fraqueza. E é exatamente aqui que entra o próximo detalhe que quase ninguém enxerga. Essa atitude te faz perder respeito sem notar, mantendo a linha de raciocínio aberta no final do tópico anterior. O respeito é algo curioso. Demora tempo para ser construído, mas basta um pequeno deslize para ser corroído. Uma das atitudes mais traiçoeiras nesse processo é a de se justificar em excesso. Quando alguém tenta explicar demais suas escolhas ou opiniões, acaba transmitindo a ideia de que está inseguro. Já percebeu como certas pessoas não conseguem simplesmente dizer não sem montar um discurso de 5 minutos? Esse excesso não passa confiança. Pelo contrário, revela um medo escondido de desagradar. O curioso é que muitas vezes isso vem do desejo de ser aceito. Só que quanto mais a pessoa tenta se justificar, mais se torna alvo de julgamentos. É como no trabalho. Quando um líder justifica cada decisão que toma, seus subordinados deixam de vê-lo como autoridade e passam a tratá-lo como alguém indeciso. E olha que interessante. Em contrapartida, quando esse mesmo líder fala pouco, mas com firmeza, o silêncio se transforma em respeito automático. Esse padrão se repete em relacionamentos, amizades e até no ambiente online. Quem sempre precisa explicar cada ação soa como alguém implorando por crédito. E é justamente aqui que está a virada. O respeito não nasce da tentativa de agradar, mas da clareza em agir com coerência. Só que essa não é a única armadilha escondida no comportamento humano que mina sua força. Existe outra ainda mais sutil, e é sobre ela que vamos falar a seguir. Essa atitude te faz ser ignorado sem entender o motivo. Poucas coisas doem tanto quanto falar e não ser ouvido. E muitas vezes a culpa não está na falta de conhecimento, mas na forma como a pessoa se coloca. A atitude de falar demais, sem deixar espaço para o outro, cria uma barreira invisível.
Ao invés de transmitir autoridade, gera cansaço. É como aquela reunião em que alguém domina a conversa o tempo inteiro. Em pouco tempo, ninguém mais presta atenção. Todos apenas esperam a fala terminar. Curiosamente, quem adota esse comportamento acha que está sendo convincente, quando na verdade está afastando as pessoas. O segredo da influência não está em falar sem parar, mas em escolher as palavras certas. Pense em bons oradores como Steve Jobs. Ele não lotava seus discursos de palavras inúteis. Usava pausas, silêncios e mensagens diretas para prender a atenção. O impacto não vem da quantidade, mas da forma. Esse erro é ainda mais comum nas redes sociais, onde muita gente insiste em despejar informação sem se importar se há conexão real com o público. Resultado? Posts que passam batido, vídeos que ninguém assiste até o fim. E aqui mora a chave. A habilidade de criar presença não está em falar tudo, mas em falar o que realmente importa. Só que existe uma outra atitude ainda mais perigosa, porque ela não só faz a pessoa ser ignorada, mas também desacreditada. Essa atitude te faz ser desacreditado sem perceber. Poucas coisas enfraquecem tanto uma imagem quanto a incoerência. Quando alguém diz uma coisa e faz outra, mesmo em detalhes simples, perde automaticamente credibilidade. Imagine um amigo que promete encontrar você às 18 horas, mas sempre chega às 19 horas e 30 minutos. No começo parece apenas um atraso, mas com o tempo você deixa de acreditar em qualquer promessa dele. O mesmo acontece em escalas maiores. Líderes, profissionais e até familiares que não cumprem o que dizem acabam sendo desacreditados sem sequer perceber. A incoerência não se limita apenas a compromissos, mas também a valores. Quando alguém defende um princípio em público e age diferente nos bastidores, sua palavra perde peso. E o mais irônico é que, quanto mais essa pessoa tenta impor autoridade, mais fica evidente a fragilidade por trás do discurso. É como um castelo de cartas, bonito à distância, mas basta um sopro para desmoronar. Pessoas de real influência, pelo contrário, vivem de forma alinhada entre fala e ação, sem precisar forçar respeito. Esse tipo de falha é traiçoeiro porque não se revela de imediato. Muitas vezes, a pessoa continua achando que inspira confiança, quando na verdade as pessoas ao redor já não levam suas palavras a sério. E quando esse ciclo se instala, surge algo ainda mais nocivo. A imagem de fraqueza deixa de ser uma percepção momentânea e passa a ser uma marca. Mas há um detalhe ainda mais sutil, uma atitude que, além de desacreditar, mina completamente a autoridade da pessoa. Essa atitude te faz perder a autoridade sem entender o porquê. Autoridade verdadeira não se impõe, ela se conquista. E uma das formas mais rápidas de perdê-la é quando alguém cede demais, tentando agradar a todos ao mesmo tempo. Essa atitude, embora pareça sinal de bondade, transmite fraqueza e falta de firmeza. Um professor, por exemplo, que flexibiliza todas as regras para não desagradar seus alunos, em pouco tempo deixa de ser visto como autoridade e passa a ser tratado como alguém que não tem voz ativa. Curiosamente, quem age assim acredita estar conquistando o respeito. Só que na prática, a falta de limites abre espaço para a desordem. Basta observar um líder que não sabe dizer não. No início, ele é visto como acessível. Com o tempo, passa a ser considerado frágil. E aqui está um ponto interessante. As pessoas não confiam em quem não estabelece limites claros. A solidez da autoridade nasce justamente do equilíbrio entre firmeza e empatia. Esse comportamento se repete em relacionamentos pessoais, profissionais e até na criação de filhos. Quem tenta agradar a todos perde a referência de quem realmente é. E, sem perceber, vai sendo colocado em segundo plano. E o mais intrigante é que, muitas vezes, a pessoa só nota a perda de autoridade quando já é tarde demais. Mas existe ainda uma outra atitude que corrói silenciosamente a imagem de alguém. Aquela que não tira a autoridade, mas elimina completamente o respeito. Então me diga, quantas vezes você já percebeu que caiu em alguma dessas armadilhas sem notar? E mais importante, quantas oportunidades de respeito, influência e autoridade você pode ter perdido por causa delas? É desconfortável admitir, eu sei,
Mas justamente aí mora a chance de virar o jogo. Afinal, o que adianta aprender tudo isso e não aplicar? O que adianta descobrir o erro e continuar repetindo a mesma atitude? Se você realmente deseja ser visto de forma diferente, precisa começar agora a observar como se comporta, cortar os hábitos que te enfraquecem e praticar os que constroem autoridade de verdade. E eu quero provocar você. Está pronto para mudar sua postura a partir de hoje? Se a resposta for sim, então não perca tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando, porque aqui você vai encontrar os insights que ninguém te contou e que podem transformar completamente a forma como o mundo te enxerga.